backup e eu gostaria hoje de dar sequência no assunto que a gente tratou ontem, que é o controlador de torque eletromagnético para sistemas mecatrônicos tracionados pela máquina de corrente contínua. Então, só situando, né, o ponto do sistema mecatrônico integrado que nós nos encontramos, né, para a gente não se perder nos cálculos e modelos, né, a gente está tratando desse sistema aqui, ó, o sistema que recebe o comando de torque eletromagnético do controlador por realimentação de estados e que garante que esse comando de torque vai efetivamente ser sintetizado no eixo mecânico da máquina. Então tem uma estrutura aqui com vários equipamentos mecatrônicos integrados que são dedicados a garantir essa funcionalidade. Para implementar essa solução, a gente poderia, né, até sintetizar o diagrama de blocos aqui de baixo, só que ele demanda, né, a realimentação do sinal de torque eletromagnético, o que então demanda a medição de torque eletromagnético, né, que essa medição, por sua vez, ela é cara, o sensor é muito caro e a instalação dele é muito difícil, porque você tem que ele é instalado no eixo da máquina tipicamente, tá? Tem que nivelar, alinhar, às vezes não tem espaço para ele. Então nós buscamos uma forma de promover esse mesmo controle que está no segundo diagrama de blocos, porém através de variáveis elétricas que têm afinidade com o torque eletromagnético, tá? E aí, para conseguir achar essas variáveis que têm afinidade, a gente precisou levantar o modelo da máquina. Então fizemos a modelagem completa, estudamos depois, né, com o modelo pronto, nós estudamos a dinâmica de variação dos dois sinais eletromagnéticos que contribuem para o torque, que é o fluxo do circuito de campo e a corrente de armadura. E vimos que dentre os dois sinais, a corrente de armadura é muito mais, tem uma dinâmica muito mais rápida, ou seja, se a gente quiser variá-la, a gente consegue fazer com que ela chegue no valor final que nós gostaríamos muito mais rápido do que o sinal de fluxo de campo. Tem uma dinâmica mais lenta. Nós então usamos dessa caracterização para sintetizar as duas malhas de controle responsáveis pela regulação de torque eletromagnético, né? E aí a ideia foi deixar a variável mais rápida dentre as duas, né, variáveis responsáveis pelo torque, que é o fluxo do circuito de campo e a corrente de armadura. Nós optamos por deixar a variável mais rápida associada a alterações do torque. Então, na hora que houver comandos de torque eletromagnéticos, né, oriundos aqui do controlador por realimentação de estados, né, a gente vai atender a essas variações de torque, mantendo-se o fluxo do circuito de campo constante e promovendo alterações na corrente de armadura, né? Como a corrente de armadura tem dinâmica mais rápida, caso nós precisemos variar o torque eletromagnético de uma maneira mais rápida também no tempo, a gente vai conseguir atender essa dinâmica, né, com maior qualidade, caso a gente promova essa alteração do torque pela variável que tem dinâmica mais rápida, né? Isso então orientou a topologia da malha de controle do sistema dedicado à regulação de torque. Foi até a malha de controle que está aqui, que a gente desenhou no final da aula de ontem, né? O que a gente fez então? Já que o torque é função do fluxo do circuito de campo e da corrente de armadura, nós implementamos duas malhas. Uma delas aqui, ó, regula a corrente de armadura, que é uma das variáveis,
e a outra malha regula o fluxo do circuito de campo, que é a segunda variável. Regular esse fluxo de campo é a mesma coisa que regular aqui a corrente de campo, né? Uma vez que existe uma proporcionalidade entre elas. Tá? Essas duas malhas, né, elas estão apresentadas aqui para atendimento aos clientes que tenham a dinâmica, a maior exigência em termos da dinâmica de variação do torque. Nós propusemos então manter a variável mais lenta responsável pela síntese do torque com valor constante, né? Então o torque muda à vontade, o fluxo do circuito do campo fica constante. E para garantir que a gente vai ter variações do torque com a dinâmica rápida que o comando de torque possui, a gente vai promover variações na corrente de armadura, que é uma variável que sim é possível de ser variada numa dinâmica mais rápida. Tá? Então a gente conseguiu, com essas diretrizes, né, e essas condições de contorno que o sistema nos apresentou, né, são as leis que o nosso projeto deveria obedecer. Então a gente chegou nessa malha aqui. Essa malha, Wagner, ela contempla alguns compensadores, igual aqui a gente tem um compensador proporcional para a malha de corrente e um PI para a malha de corrente de campo. Tá? O proporcional aqui ele trabalha na regulação da corrente de armadura. Bom, uma questão que pode causar incômodo, né, foi porque eu não ter colocado um integrador, não ter implementado um PI aqui na malha de regulação de corrente de armadura. Tá? O motivo é o seguinte: integrar a corrente de armadura que seria implementado com esse bloquinho que eu estou desenhando aqui, ó. Integrar a corrente de armadura, o erro de corrente de armadura, igual o nosso PI faria, seria a mesma coisa que integrar o torque eletromagnético, tá? O erro do torque eletromagnético no tempo, que seria a mesma coisa que integrar o erro de aceleração no tempo, que é a mesma coisa que produzir um comando proporcional ao erro de velocidade mecânica. Tá? Então o comando que sairia aqui desse compensador integral de um PI associado ao erro de corrente de armadura, ele atuaria sobre a mesma variável física que o BA. O BA atua aqui sobre o erro de velocidade mecânica. Tá? Então a gente poderia ter dois compensadores atuando sobre o mesmo estado físico, né? E eles poderiam criar comandos contraditórios, né? Esse aqui, por exemplo, poderia estar promovendo um comando, né, de aumento de torque eletromagnético, enquanto esse aqui poderia estar produzindo um comando para redução do torque eletromagnético. Tá? E aí, tendo dois compensadores na mesma malha promovendo comandos contraditórios, nós teríamos um atraso na regulação dos sinais físicos que a malha tem que regular. Não é? Isso não é bom, a gente teria uma queda de desempenho da malha. Então foi por isso que eu não implementei um integrador aqui para a malha de corrente. Ok? Hoje eu queria então apresentar alguns refinamentos para essa malha e ensinar uma metodologia para calcular os ganhos dos compensadores,
Tá? A gente não vai chutar esses ganhos, eles são calculados, tem critério de cálculo para eles, certo? Para isso, então, eu vou repetir aqui embaixo em um desenho separado o controlador de torque eletromagnético. Então eu vou pegar desse ponto aqui, onde chega o comando da malha, a entrada da malha até a saída dela, que é esse ponto aqui, ó. E eu vou assumir aqui, né, que a malha de baixo está operando bem e, portanto, garantindo um fluxo do circuito de campo constante. Tá? Essa não é uma premissa fraca, né? A malha está lá dedicada para isso e geralmente elas operam muito bem. Tá? Então eu vou assumir na próxima análise que a malha está operando do jeito que ela foi projetada e logo a gente tem um fluxo do circuito de campo constante. Tá? Então que chega aqui, ó, nesse ponto. Opa. Deu um bugzinho aqui na mesa digitalizadora, então eu vou assumir que esse fluxo que chega aqui é constante, tá? Já que tem alguém trabalhando para que seja. E eu vou simplificar o desenho para a gente dar enfoque ao trecho que nos interessa. Então, fazendo, né, essa simplificação, a gente teria a seguinte estrutura aqui para a malha de controle. Então vem o comando de torque eletromagnético, a gente vai dividir esse comando pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo. Com isso a gente vai sintetizar o comando de corrente de armadura. Vamos então comparar o comando, o valor desejado de corrente de armadura com o valor que realmente existe na máquina, processar um erro de rastreamento da corrente de armadura. Vamos então compensar esse erro com um ganho proporcional dedicado aqui à regulação da corrente de armadura. E aqui então a gente vai criar um comando de tensão, vou chamar aqui de VA1, tensão de armadura necessária, né, para que a gente consiga anular o erro de corrente de armadura. Tá? Bom, aqui, Wagner, eu vou inserir dois sinais novos na nossa malha de controle, que são chamados de termos de compensação de realimentações internas. Eu vou explicar melhor o que é isso. E aqui então a gente vai ter a implementação do comando final de tensão de armadura, né? Esse comando vai ser passado para o conversor eletrônico de potência, que vai ser um retificador controlado a tiristores. Esse retificador então vai sintetizar essa tensão de armadura nos terminais da máquina, os terminais elétricos, e aqui então a gente vai ter a dinâmica do circuito de armadura tal como nós desenvolvemos no nosso modelo, né? Então aqui a somatória das tensões vai ser igual à tensão na indutância da máquina. A gente vai dividir pelo valor da indutância, vai integrar, né, esse sinal
e com isso nós teremos aqui a corrente de armadura. Existe aqui uma realimentação interna na máquina, dada pela queda de tensão na resistência de armadura, e uma segunda realimentação interna correlata aqui a força contra-eletromotriz, que vai ser dada pelo produto entre a constante de fluxo e o fluxo do circuito de campo, multiplicado pela velocidade mecânica. Tá? Bom, essa estrutura aqui, né, esse modelo nos ensina o seguinte: quando a gente precisar de variação de torque, nós precisaremos de promover variações da corrente de armadura, né? E a corrente de armadura está inserida nesse circuito aqui, ó. Que a gente apresentou no nosso modelo. Então a gente vai precisar variar aqui a corrente de armadura. A variação da corrente de armadura ela vai ser associada aqui à tensão na indutância de armadura. Né? A tensão numa indutância. Nós já usamos o nome VA, vou colocar VLA, tensão na indutância de armadura. Então a tensão em uma indutância vale L DI dt. Tá? Então, se nós quisermos efetivamente promover variação na corrente de armadura, que é esse sinal aqui, nós temos que aplicar tensão sobre a indutância da armadura. Então, se houver tensão sobre a indutância da armadura, vai haver variação da corrente elétrica, que é o foco do controlador. O controlador está buscando aqui sintetizar comandos de tensão variável para levar à variação da corrente de armadura. Tá? Só que a tensão que ele sintetiza na máquina, ela é consumida, conforme o modelo está mostrando, com uma queda de tensão na resistência de armadura e com uma queda de tensão na força contra-eletromotriz. Então, o controlador, né, ele está criando um comando de tensão que vai alimentar outros elementos que não são diretamente responsáveis pela variação da corrente de armadura. Então seria interessante, né, deixar o comando aqui do controlador, da saída do compensador, totalmente dedicado à variação do sinal que ele quer variar. Tá? Então a gente vai promover essa ação de controle somando aqui, ó, a tensão de saída do compensador, dois sinais que compensem esses dois aqui, ó. Então, já que vai existir a queda de tensão na resistência de armadura, nós vamos pegar uma estimativa no nosso programa de computador da resistência de armadura e vamos multiplicá-la pelo valor da própria corrente de armadura, que vem realimentada aqui, ó. Aqui está a corrente de armadura. Tá? Então nós vamos criar, né, uma parcela de tensão que já vai ser consumida
como a queda de tensão na resistência de armadura. E uma segunda parcela de tensão onde nós vamos usar uma estimativa da constante de fluxo vezes uma estimativa do fluxo de campo, que vai ser multiplicada pela velocidade mecânica, e vamos incorporar esse nível de tensão no comando que vai ser passado para o conversor eletrônico de potência, tá? De tal forma que esse nível de tensão aqui já compense a força contra a eletromotriz que vai aparecer nos terminais da máquina. Então aqui a gente vai ter uma estimativa da força contra a eletromotriz que calculada com bons parâmetros do motor, boas estimativas dos parâmetros do motor, ela vai então compensar, já vai fornecer o nível de tensão que a força contra a eletromotriz da máquina vai demandar. Com isso, então, a gente está criando um comando de tensão aqui, no compensador, que já incorpora, na sua estrutura a queda de tensão na resistência de armadura, que é essa aqui, a queda de tensão devido à força contra a eletromotriz, que é essa aqui. Então, o que sobra desse comando é o sinal que vem do compensador, que fica então totalmente dedicado, a ser a tensão na indutância. Então aquele comando que sai do compensador, aquele comando de tensão, ele já vai aparecer aqui, como sendo a tensão aplicada sobre a indutância da máquina. Então o compensador ele fica totalmente dedicado a promover a variação da corrente, alimentar o equipamento do circuito responsável pela variação da corrente. Tá? Isso ajuda, no aumento da dinâmica, da velocidade de resposta do sistema, que é o que nós estamos buscando. A gente gostaria de ter torques variando com elevada dinâmica, e aí o controlador está trabalhando para isso, ele está recebendo comandos de corrente também de elevada dinâmica, Se a tensão que ele sintetiza, ficar distribuída entre vários componentes, isso vai atrasar o processamento dele, até ele acertar o nível de tensão que ele precisa impor para que a tensão que efetivamente apareça na indutância seja adequada para variar a corrente do jeito que se precisa. Com essa compensação de realimentações internas, isso não acontece. Ele fica totalmente dedicado a alimentar o componente que ele precisa para promover variação de corrente. Tá? Então a gente vai abordar usar, ou abordar essa funcionalidade. Na teoria de controle ela é chamada de compensação de realimentações internas. E o desenho do diagrama de blocos já sugere o porquê desse nome. A gente tem aqui duas realimentações internas. Uma devido aqui uma aqui devido à resistência de armadura e uma outra devido à força contra a eletromotriz. E a gente está compensando as duas. Se as duas entram subtraindo aqui,
nós criamos outras duas somando do lado de cá. Tá? Bom, com essa compensação feita, a gente pode também simplificar o diagrama de blocos, né? Já que as compensações estão feitas, o efeito desse ramo cancela o desse, e o efeito desse outro ramo vai cancelar o desse aqui, ó. Com isso, né, a gente pode redesenhar esse diagrama de blocos com a seguinte característica, ó. Aqui a gente tem o comando de torque. Aqui nós vamos calcular, né, qual que é a corrente de armadura que garantiria a síntese desse torque de acordo com o modelo da máquina. Aqui a gente tem a realimentação da corrente de armadura. Tá? Aqui a gente tem o ganho do compensador para tentar anular o erro de corrente de armadura. Vou chamar proporcional de IA. O erro está aqui. O comando de tensão de armadura apareceria aqui. Esse comando, né, essa parcela de tensão, vai ser aplicada à entrada do conversor, né, ao nosso retificador controlado, que vai então sintetizar essa parcela de tensão nos terminais elétricos da máquina. Esses dois termos aqui nós compensamos, ó, são os dois que nós compensamos no controlador. Então, no comportamento dinâmico do sistema é como se eles não existissem, né? Então essa tensão aparece diretamente na indutância da máquina, né? Tensão sobre a indutância é a derivada da corrente, ó, igual está aqui no modelo. Se a gente integra a derivada da corrente, a gente tem a própria corrente de armadura aqui, né? E essa corrente então é realimentada aqui dos terminais elétricos da máquina para o programa de computador com o nosso controlador. Ok? Então essa passaria a ser a nossa malha de controle equivalente para regulação de corrente, né? Bom, com a malha equivalente, né, que nasceu a partir da nossa compensação de realimentações internas, que está aqui, né, a gente pode calcular o ganho adequado para o compensador, o proporcional, que vai trabalhar aqui para tentar anular o erro de corrente. Essencialmente, o trabalho dele é o seguinte, né, ele vai criar na sua saída o comando de tensão que precisar para tentar anular o erro de corrente. É isso que ele faz. Tá? Bom, para que ele consiga fazer isso com uma dinâmica adequada, né, nós vamos ter que observar a banda passante que essa malha vai ter que ter, da mesma forma que a gente fez nos estudos para o controlador por realimentação de estados, certo? E o que a gente observa aqui, Wagner? Que dentro do diagrama de blocos mostrado, o sistema mais interno, a malha mais interna, é a do conversor eletrônico de potência.
né? E para o conversor tipicamente usado nessa aplicação, que é o retificador controlado a tiristor, né, você consegue alterar o nível de tensão a cada 1/6 do ciclo fundamental, né? Considerando o cenário brasileiro e de muitos países, né, que a frequência é 60 Hz, o período vai ser de 16 milissegundos, 1/6 disso vai dar em torno aqui de 2,5 milissegundos, tá? Então a frequência associada vai ser de 360 Hz, que é o inverso de 2,5, tá? Eu fiz essa análise baseado aqui nas formas de onda que a gente encontra para o retificador controlado a tiristor. Tem um desenhado aqui, ó, né? E o que acontece? Se a gente recuperar lá o material de eletrônica de potência do Alexandre, né, nós veremos o seguinte, ó, vai haver aqui a tensão trifásica da rede, por exemplo, aqui a fase A, um ciclo da fase A da tensão da rede, 120 graus tem a fase B, e 240 graus a fase C. Né? Os tiristores sempre conduzem em pares, então você vai escolher um elemento desse par no grupo catodo comum, que são os 3 de cima, e o outro elemento desse par no grupo anodo comum, que é um dos 3 de baixo, né? Geralmente, para você conseguir ter mais tensão disponível e mais torque, você vai escolher o sinal, a fase do grupo catodo comum que seja mais positiva, né? Digamos aqui que nesse intervalo de tempo, por exemplo, a fase A, que é a vermelha, é a mais positiva de todas, e no grupo anodo comum você vai escolher a mais negativa em um dado intervalo de tempo. Então aqui, por exemplo, ó, nesse intervalo a fase B é a mais negativa, nesse segundo intervalo aqui a fase C, que é essa onda verde, é a mais negativa, tá? Então, com essa proposta, né, você consegue disponibilizar aqui na saída do retificador, né, ao comandar aqui, ó, a fase mais positiva de um intervalo e a fase mais negativa no grupo catodo comum, você vai ter tensões com essa forma de onda. Digamos que você quer implementar a tensão máxima, né? Se você não quiser, você espera um pouquinho, né, e dispara o gatilho depois, tá? De tal forma, então, que uma vez, né, disparado o gatilho, igual nesse instante aqui, ó, né, e tendo sido sintetizado um determinado nível de tensão média na armadura, você vai conseguir alterar esse nível somente depois do próximo ângulo de comutação natural, que são esses instantes de tempo aqui, ó, onde você troca os papéis de quem é a tensão mais positiva e quem é a tensão mais negativa, tá? E esses instantes aqui, ó, cada um deles ocorre a 1/6 do ciclo da senoide da rede, né? Então, 1/6 do ciclo contempla aqui um intervalo de tempo de 2,5 milissegundos. Então, essa é a dinâmica mais rápida que você, ou é o menor intervalo de tempo possível para o qual a gente consegue alterar níveis de tensão de armadura. Tá? Então, esse tempo marca a banda passante da tensão de armadura. Essa banda passante, né, ela vai ser igual a 1/2,5 milissegundos, que é aproximadamente aqui 360 Hz. Tá?
Então, o conversor tem essa banda passante. A gente consegue criar sinais com uma frequência máxima de 360 Hz. E, olhando o diagrama de blocos da nossa solução mecatrônica, o conversor eletrônico de potência é implementado como uma malha mais interna, que é essa aqui, do que a malha de regulação de corrente, que é essa aqui, ó, mais externa. Tá? Nós comentamos, né, sobre as diretrizes de sintonia de ganho de compensadores, que as malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas, porque as malhas mais internas não podem ser filtros para as malhas mais externas. Tá? Então, se essa malha mais interna, que é a do compensador de tensão de armadura, se ela naturalmente tem uma banda passante de 360 Hz, nós vamos projetar a malha mais externa com uma banda passante uma década menor. Então, a banda passante para a malha de corrente de armadura vai ser 1/10 da banda passante da malha de tensão de armadura, tá? Que vai ser então igual a 36 Hz. Ok? Essa vai ser a banda passante que nós vamos alocar para a nossa malha de corrente de armadura, né? E conforme comentamos também, essa banda passante ela é igual ao módulo do polo associado aqui à corrente de armadura, né? E o polo, por sua vez, ele pode ser obtido a partir da função de transferência do sistema em questão, que é a relação entre a corrente no domínio da frequência e o seu comando, né? Olhando o diagrama de blocos, a gente pode levantar essa função de transferência, né? Vai ser G, que é o ganho no ramo direto, sobre 1 mais GH, que é o ganho do ramo direto vezes o ganho do ramo de realimentação. E o resultado, então, né, fazendo esse processamento, vai ser o seguinte, ó, o ganho no ramo direto vai ser o proporcional da corrente armadura vezes 1 sobre LA vezes 1 sobre S. Isso tudo vai ser dividido por 1 mais G, né, o ganho do ramo direto, igual o lá de cima, vezes H, que é o ganho do ramo de realimentação, que vale 1. Né? Aqui a gente está assumindo também que os sensores têm uma banda passante muito maior do que a dos sinais sensoriados, né? Para a gente poder, então, não ter problemas de filtragem com o sensor. Tá? Se o sensor medir alguma coisa com filtragem, ele informa um valor falso, né, para a malha de controle, e a malha de controle vai tomar uma ação de controle falsa também. Nós nunca vamos conseguir um controle de qualidade sob essa condição. Tá? Então, os sensores têm que ser muito mais rápidos do que as variáveis sensoriadas. Tá? Então, com essas considerações aqui, a gente pode então rearranjar essa expressão ali de cima para caracterizar o polo. Né? Eu vou multiplicar então o numerador e o denominador por LA vezes S.
ok? Para deixar bem evidente o polo. Então o resultado seria esse aqui, ó. Tá? Então logo o polo, que é o valor de S, que faz com que o denominador da função de transferência seja zero, seria o valor de S que atende a essa expressão aqui, ó, né? De onde então a gente pode dizer que o polo vai ser igual à relação entre o ganho proporcional e a indutância do circuito de armadura, né? Com essa expressão desenvolvida, né, a gente pode dizer também, né, que a banda passante da corrente de armadura, que é o negativo do polo, ela vai ser igual ao ganho proporcional sobre a indutância. E aí, finalmente, então, a gente tem uma forma de calcular o ganho proporcional do compensador de corrente de armadura. Então, ele vai ser igual à banda passante da corrente vezes a indutância. Ok? Então esse é o critério de cálculo para o nosso compensador, dedicado aqui à regulação da corrente de armadura e, consequentemente, dedicado à regulação do torque eletromagnético. Tá? Bom, hoje o recado que eu queria passar é esse. Eu queria então abrir a palavra para você, para qualquer dúvida que você tenha, qualquer consideração, eu estou à disposição. É muito boa a aula hoje. Eu aprendi bastante, só em alguns pontos que fiquei flutuando. Tem um jeito melhor para, por exemplo, eu me preparar para a aula, eu aprender, por exemplo, eu ler alguma coisa antes, eu ter alguma coisa para ler, para chegar na aula e já ter dúvidas? Ô Wagner, uma recomendação que eu sugiro para a aula é já ter passado pelas cadeiras de controle e máquinas anteriormente, sabe? Se você tiver passado, eu acho que você está numa boa condição. E a outra, né, estar com as aulas anteriores já estudadas, porque o curso é muito conexo, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que vai puxando. Então, se tiver alguma aula para trás que você não tenha tido condição de assistir, vale muito a pena que você assista, porque aí você vai ter um entendimento mais rápido do material daqui, durante a própria aula, entendeu? Então seria minha sugestão de estudo. Eu entendi. Eu não cheguei, pela recomendação do senhor aí, não sei se o senhor sabe, eu não fiz ainda o laboratório de máquinas. Uhum. Aí tem algumas coisas que eu tô com deficiência, né? Aí eu teria que pegar do zero lá no laboratório de máquinas. Se eu acho melhor mesmo eu parar essa disciplina e depois, quando eu pegar o laboratório, aí eu pego essa aqui mesmo. Ô Wagner, se você tiver feito